Você já percebeu que quanto mais você tenta forçar alguma coisa a acontecer, mais parece que ela foge de você? Como se a vida se divertisse em brincar com a nossa ansiedade e o nosso desespero. O emprego que você quer, a pessoa que você deseja conquistar, a paz interior que você procura, tudo parece se distanciar quando você coloca energia demais e preocupação demais nisso. É como segurar areia com as mãos fechadas. Quanto mais você aperta, mais ela escorre pelos seus dedos. E isso não é coincidência, isso é o que muitos chamam de lei do efeito reverso. Uma lei psicológica e emocional que diz basicamente que quanto mais desesperadamente você busca algo, mais você cria resistência contra esse algo. O esforço excessivo, a tentativa ansiosa de controlar, gera o efeito contrário. Você perde, você falha, você se frustra. E é justamente quando você solta, quando você para de se importar tanto, que as coisas começam a fluir. Parece mágico, mas é apenas a forma como a mente humana funciona. Pensa comigo. Você já tentou dormir rápido porque precisava acordar cedo no dia seguinte? A cada minuto que passava, você ficava mais ansioso, olhava o relógio, pensava: eu preciso dormir agora, senão vou acordar acabado. E o que acontecia? Você não dormia, o sono sumia. E era só você desistir, parar de se importar, que o corpo relaxava e você apagava. Isso é a lei do efeito reverso em ação. Funciona para sono, para relacionamentos, para dinheiro, para sucesso, funciona para a vida. E quando você entender como aplicar essa lei, vai perceber que conquistar o que você quer exige menos força e mais inteligência emocional. Menos controle e mais confiança. Menos desespero e mais presença. O primeiro ponto é que quando você se importa demais, você envia uma mensagem para si mesmo e para o mundo de que você não tem aquilo. Você reforça a escassez. Se você pensa o tempo todo: eu preciso que aquela pessoa goste de mim, eu preciso daquele emprego, eu preciso daquele resultado, o que a sua mente está registrando é que você não tem isso. E quando você vibra na escassez, você transmite necessidade, e necessidade repele. As pessoas percebem quando você está carente demais, desesperado demais, tentando provar demais. E isso cria afastamento, porque ninguém quer se conectar com a energia de desespero. Agora, quando você solta, quando você não depende, quando você não está obcecado, você se torna naturalmente atraente. Você transmite confiança, você mostra que está bem consigo mesmo, e, ironicamente, é justamente aí que as coisas vêm até você. Você já reparou que quando você não está procurando relacionamento parece que todo mundo aparece? Ou que quando você não está obcecado por dinheiro, surgem oportunidades inesperadas? Isso não acontece porque o universo conspira, mas porque a sua mente fica livre, sua energia muda, você relaxa. Você não transmite desespero, transmite abundância. Isso é magnético. E a ironia é que quando você menos se importa, mais você recebe. Não porque você desistiu, mas porque você não está bloqueando o fluxo natural das coisas. Agora, é importante entender que não se importar não é o mesmo que ser irresponsável. Não significa abandonar objetivos ou viver de qualquer jeito. Significa simplesmente parar de se apegar com ansiedade ao resultado. É ter clareza do que você quer, fazer a sua parte, agir com disciplina, mas sem a obsessão do controle. É plantar a semente, regar, cuidar, mas não ficar todos os dias cavando a terra para ver se a raiz já cresceu. Porque se você fizer isso, vai matar a planta. A vida funciona da mesma forma. Você precisa confiar no processo, precisa relaxar, precisa parar de se importar com cada pequeno detalhe e dar espaço para que as coisas se desenvolvam. A lei do efeito reverso mostra que quanto mais você força uma emoção, menos você consegue senti-la. Tente ser feliz a qualquer custo e você vai perceber o quão infeliz se sente. Tente ser confiante a todo instante e vai perceber o quão inseguro realmente está. Tente amar alguém com desespero e verá como o amor escapa. É como tentar controlar um rio com as mãos. Você pode até desviar um pouco, mas jamais segurar o fluxo.
O segredo não está em controlar, está em se entregar ao movimento, está em soltar, está em permitir que a vida flua. E como você aplica isso de forma prática? O primeiro passo é a consciência. Reconhecer quando você está colocando energia demais em algo, quando você está obcecado, quando está se importando tanto que está se desgastando. Pergunte a si mesmo: isso está me consumindo? Estou vivendo ou apenas tentando controlar tudo? Muitas vezes, só de perceber esse padrão, você já começa a relaxar. O segundo passo é agir sem expectativa. Faça a sua parte, dê o seu melhor, mas não fique esperando obsessivamente pelo resultado. Haja com intenção, mas solte a ansiedade. O resultado não está nas suas mãos. O processo está. E quando você foca no processo, o resultado vem como consequência. O terceiro passo é praticar o desapego. Entender que você não precisa ter tudo, não precisa controlar tudo, não precisa provar nada. Quando você internaliza isso, a vida fica mais leve. Você cria espaço para que as coisas aconteçam de forma natural. Imagine alguém em um relacionamento que quer tanto que dê certo, que acaba sufocando o outro. Mensagens o tempo todo, cobranças, ansiedade. Isso não fortalece, isso destrói. Mas quando você confia, quando você permite espaço, quando você não depende, a relação floresce. O mesmo vale para o trabalho. Se você chega a uma entrevista desesperado para ser aceito, transmite insegurança. Mas se chega tranquilo, sabendo que você tem valor independente daquele emprego, você transmite confiança. E quem você acha que tem mais chance de ser escolhido? O desesperado ou o confiante? É exatamente isso. A lei do efeito reverso se aplica em cada detalhe da vida. E eu sei que isso pode soar contraintuitivo. Afinal, desde pequenos fomos ensinados a correr atrás, a se esforçar mais, a querer demais. Mas ninguém nos ensinou que há um limite, que o excesso de esforço gera o efeito contrário, que querer demais pode significar perder e que soltar pode significar ganhar. Isso não é sobre desistência, é sobre equilíbrio, é sobre entender que a vida não responde bem à obsessão, mas responde incrivelmente bem à leveza. Quando você não se importa tanto, você libera energia para agir melhor, para viver mais presente, para aproveitar o caminho. Talvez o maior segredo aqui seja que a felicidade, o sucesso, os relacionamentos, o dinheiro, não estão no resultado, mas no estado de ser. Quando você está bem consigo mesmo, quando você se sente completo, quando você não precisa provar nada, as coisas vêm como consequência. E é isso que a lei do efeito reverso nos mostra. Não é sobre correr atrás, é sobre ser. Não é sobre tentar demais, é sobre permitir. Não é sobre se importar com tudo, é sobre escolher no que vale a pena investir energia. E quase sempre a resposta é: menos é mais. A partir de agora, comece a observar onde você está tentando demais, onde você está forçando, onde você está criando resistência com sua ansiedade. E faça o exercício de soltar. Solte a necessidade de ser aprovado, de ser amado, de ser reconhecido. Continue agindo, continue crescendo, mas sem carregar a obsessão. Você vai perceber algo mágico. A vida fica mais leve e as coisas começam a acontecer com menos esforço. Você atrai em vez de correr atrás. Você recebe em vez de implorar. Você cria em vez de apenas desejar. O que você quer está ao seu alcance, mas talvez a única coisa que esteja te impedindo seja o excesso de importância que você está dando. Quando você para de se importar tanto, você desbloqueia a energia necessária para conquistar. Você muda sua vibração. Você sai da escassez e entra na abundância. E quando isso acontece, a vida responde. Então, a mensagem que eu quero que fique com você hoje é simples. Consiga o que você quer, parando de se importar. Viva, haja, confie, solte. Porque quanto mais você tenta forçar, mais escapa. Mas quando você relaxa, tudo começa a fluir. E se esse vídeo fez sentido para você, se você sentiu que precisava ouvir isso hoje,
Não guarde só para você. Curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal Autodomínio Virtual, porque a nossa missão é justamente essa: te ajudar a viver com mais leveza, mais clareza e mais poder pessoal. Lembre-se, a vida não recompensa o desespero, ela recompensa a confiança. Então confie, solte, viva e veja como tudo começa a se encaixar.